galera já tá no Congresso, Bora! Não, a gente não vai entrar, a gente vai invadir. A casa do povo! Estamos dentro! Olha só o palácio aqui, ó! Domingo, 8 de janeiro de 2023. O mundo para tentar entender o que acontece em Brasília. Demonstrators are refusing to accept that he lost last year's election and want the military to intervene. Então não era um grupo de manifestantes qualquer. Leaders from around the world condemn the storming of Brazil's Congress by supporters of Jair Bolsonaro. Entender as raízes do que aconteceu naquele dia em Brasília não é tarefa simples. O 8 de janeiro é resultante da mistura entre fenômenos globais e mais de uma década de mudanças e momentos de inflexão na política e na sociedade brasileiras. Mas um ponto importante na linha do tempo é o dia 30 de outubro de 2022. Quando Jair Bolsonaro perde a disputa pela reeleição e uma série de notícias falsas leva milhares de pessoas às portas de quartéis em todo o país. Na noite daquele domingo, mensagens compartilhadas nas redes sociais acusavam sem provas que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva era uma fraude e diziam que o presidente Bolsonaro poderia invocar o artigo 142 da Constituição para pedir uma intervenção militar e reverter o resultado das urnas. Os brasileiros têm 72 horas para sair nas ruas e pedir o artigo 142. O presidente não pode nem pensar em cogitar uma coisa dessa, senão será acusado de golpe. É o povo que tem que pedir. Temos 3 dias para tentar salvar o país. Vamos ver qual é a reação das Forças Armadas. A fake news do artigo 142, assim como a da fraude na urna eletrônica, não nasce nas eleições de 2022. Ela já havia sido mencionada por Bolsonaro em 2020. E desde essa época, constitucionalistas têm reiterado que em nenhum trecho o artigo autoriza uma intervenção militar. O STF, inclusive, já se manifestou em 2020, por meio de um liminar, declarando que os militares não têm a prerrogativa de exercer a função de poder moderador em um cenário de conflito entre executivo, legislativo e judiciário. Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142. Todo mundo quer cumprir o artigo 142. Em haver necessidade, qualquer dos poderes pode, pedir às Forças Armadas que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Em paralelo, Bolsonaro não reconhece a derrota. E o silêncio do presidente alimenta outra notícia falsa, a de que ele precisaria ficar calado por 72 horas enquanto as pessoas fossem espontaneamente para as ruas para que pudesse pedir uma intervenção militar sem ser acusado de tentativa de golpe. Bolsonaro faz o primeiro pronunciamento mais de 40 horas depois de o Tribunal Superior Eleitoral confirmar o resultado, o que não é praxe entre candidatos derrotados. Ok, posso começar? E não reconhece formalmente que perdeu a eleição. A essa altura, seus apoiadores já haviam bloqueado rodovias pelo país. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Quem fala sobre transição de governo é seu ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que só se pronuncia depois que Bolsonaro deixa o local da entrevista. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A fala ambígua de Bolsonaro, que de um lado condena o fechamento de vias,
mas de outros justifica os movimentos como fruto de indignação e sentimento de injustiça com o processo eleitoral, é interpretada por muitos apoiadores como um aval ao que vem como uma resistência. As 72 horas da fake news espalhada no dia da eleição passam, mas a tese que dá sustentação a ela vai sendo renovada. E os acampamentos em frente aos prédios do Exército ganham fôlego. O de Brasília, que ficava aqui, em frente ao quartel-general do Exército, vai se tornar um dos maiores do país. A gente chegou e veio o baque da estrutura, porque as pessoas vinham extremamente preparadas. Era uma época que chovia muito em Brasília, e então as pessoas traziam lona para conseguir dar suporte para a barraca. As pessoas trouxeram estrutura de alimentação, banheiro químico, tenda, palco, gerador de energia. Ana é jornalista, produtora da TV Globo no Distrito Federal e durante quase 70 dias frequentou o acampamento disfarçada. Ela vem sofrendo ataques na internet e pediu para não ser identificada. Então tinha uma estrutura muito grande. Foi quando a gente percebeu que ninguém tinha ido para passar um dia ou dois. Era de fato para ficar, a gente só não sabia até quando e para quê. Me fala um pouco sobre o que você chamou de tenda dos youtubers. Essa tenda ela foi montada algumas semanas depois que a estrutura de acampamento já tinha sido feita. E aí a primeira coisa que surpreendeu foi que tinha muito equipamento dentro dessa tenda. Então a gente via computadores de edição grandes, câmera, gerador de energia, roteador de internet, para eles conseguirem ter um suporte mesmo técnico, operacional, de câmera, fotografia, internet, iluminação, tudo. Afonso é colega da Ana na Globo e também trabalhou na cobertura do acampamento. Uma das coisas que eu sempre falei para meus colegas foi a quantidade de comida. É a barraca do agro, onde eles fornecem várias refeições. De carne, mais de 1 tonelada. Mais de 1 tonelada de carne. Então divulga esse vídeo o máximo que você pode e diz: vem para Brasília porque a guerra começou. A questão até para carregar os celulares. Eles faziam tipo uma gambiarra, tinha ali atrás uma espécie de tomada, que eram várias tomadas assim em um ponto. Então eles faziam praticamente uma fila para poder carregar o celular. No saquinho, na garrafinha, você deixa seu celular. Hoje tem 3 geradores e pelo menos 200 tomadas penduradas aqui. Tinha um palco aqui também? Tinha um palco, era um palco improvisado. Eu quero fazer uma convocação para vocês. A pessoa pedia local de fala, subia numa ordem que se escrevia no caderninho e você conseguia falar, fazer o que você quisesse. Mas era onde eles arrecadavam dinheiro, noticiavam, por exemplo, quantas pessoas estavam aqui, se chegava uma cidade nova, um ônibus de uma cidade nova, o horário dos caminhões, onde eles falavam horários de marcha, enfim, o palco era a central de notícias deles, digamos assim. Teve dias aqui que a gente estava de fato muito cheio, que eu mesma vi R$5.000 serem arrecadados em coisa de 30 minutos. E daqui a pouco eu subo aqui para falar quanto a gente arrecadou, amém? E dinheiro vivo, eles não pediam muito Pix, assim. Então eles pegavam uma bandeira, transformavam a bandeira como se fosse numa cumbuquinha e as pessoas jogavam o dinheiro ali e eles iam falando quanto que arrecadavam. Tem que tomar o poder por nós mesmos. Eles não acreditavam tanto nessa vinda das Forças Armadas, era mais uma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa e esse ato tem que acontecer. Estamos todo mundo aqui junto. Brasília! Vocês, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, cada um fazendo sua parte. Melhor. Vem. Quanto mais gente, melhor. Por favor, pelo Brasil. A violência retórica vira violência política em 12 de dezembro, o dia em que Lula é diplomado, ou seja, quando recebe formalmente do TSE o título de presidente eleito. No dia em que Lula é diplomado, Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Palácio da Alvorada, mas fica em silêncio. À noite, Brasília sofre uma série de atos de vandalismo. Bolsonaristas tentam invadir a Polícia Federal e atacam uma delegacia. É o primeiro de uma série de episódios que em menos de um mês vão desaguar na invasão e destruição dos prédios dos 3 poderes. Em 24 de dezembro, um artefato explosivo é encontrado perto do aeroporto de Brasília.
No dia 28, a Polícia Militar do DF chega a tentar desmontar o acampamento, mas recua e interrompe a operação. Agora eles fizeram coisa e estão saindo. Estão saindo. Os agentes são recebidos com hostilidade e, depois de uma ordem do Exército, a operação é interrompida. 2 oficiais da PM, o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto e o ex-comandante Fábio Augusto Vieira, disseram em depoimentos que o Exército impediu pelo menos 3 iniciativas da Polícia Militar para desmobilizar o acampamento. As Forças Armadas não se manifestaram sobre esse assunto e, em nota, afirmaram que a ordem para suspender a desmobilização em dezembro fora dada no intuito de manter a ordem e a segurança de todos os envolvidos. Em 30 de dezembro, Bolsonaro deixa o país. Viaja para os Estados Unidos em um avião da Força Aérea Brasileira. Ele se recusa a passar a faixa presidencial para Lula na cerimônia de posse. Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Lula é empossado no dia 1º de janeiro de 2023. Já Bolsonaro mantém nas redes sociais sua descrição como presidente do Brasil e candidato à reeleição, e segue publicando conteúdo sobre as ações de seu governo. No sábado do dia 7 de janeiro, pelo menos 100 ônibus trazendo apoiadores de Bolsonaro chegaram a Brasília. Chegando mais outro ônibus lá pra frente, ó. Tem contingente aqui, tem que vir muito. A polícia não deixou ontem, mas a polícia não conseguiu segurar os ônibus que tá chegando, ó. A todo instante chegando ônibus aqui, no que... Você ouviu isso? Isso. E aí, aquilo já me deu um alerta. São quase 8 quilômetros até a entrada do Congresso. Quando os invasores chegam aqui, eles encontram uma barreira de proteção e alguns agentes policiais. Aquela contenção, aquela linha de contenção, não é para conter um público que está disposto a praticar atos violentos. É muito mais para conter um grupo pacífico, né? Então você vê a fragilidade da contenção, uma única contenção ali e também o equipamento que os policiais estavam portando, né? Então não tinha escudo, não tinha o equipamento antitumulto. Então os policiais estavam muito vulneráveis ali também. Às 2h42, a barreira é rompida. Começam as 5 horas de destruição que deixariam o 8 de janeiro marcado na história. A primeira linha de PMs tenta conter os invasores com gás de pimenta, uma estratégia que praticamente não surte efeito. Em pouco tempo, a área aqui do gramado do Congresso está tomada. Eles sobem a rampa, ocupam o teto, quebram vidros e invadem o prédio. Bora descer, na hora de descer. Não seguraram. Não tem como segurar. A galera já tá no Congresso, Bora! Mais próximo do Congresso há uma segunda linha de contenção da Polícia Legislativa, ligada aos órgãos policiais da Câmara e do Senado. Neste momento que eles romperam a linha e tomaram ali o gramado, a gente já começou a lançar algumas bombas de efeito moral. Onde você estava nesse momento? Nesse momento eu estava na rampa do Congresso. Você viu então a quebra da barreira? Vi a quebra da barreira, vi tudo, né? A primeira atuação realmente foi da minha linha de policiamento, né? Estava ali na rampa. Então a gente começou a lançar as granadas de efeito moral, só que a gente viu que não estava surtindo quase efeito, por conta da posição do vento, né? O vento estava contrário a gente, e por conta da quantidade de pessoas descendo correndo, né? Eles desceram de uma forma tão rápida que eles gastaram apenas 40 segundos até chegar à rampa, né? E a partir disso eu fui mais para a lateral ali próximo ao espelho d'água, para tentar conter o pessoal que estava descendo para a chapelaria, que era um grande acesso ali, com uma área muito grande de vidros, eu não tinha policiamento ali. Né? E aí a outra linha que estava na cúpula, né? Ela ia me cobrir para impedir que as pessoas subissem pela rampa.
Só que realmente foi uma quantidade absurda de pessoas e tudo, e logicamente que nem o efeito do gás, assim, o efeito mínimo ou quase nenhum efeito. Eram 30 os policiais legislativos de plantão naquele domingo. Outros 70 estavam de sobreaviso. Esse era o esquema, segundo Adilson Paes, que o DEPOL vinha mobilizando desde o início do acampamento. Depois da invasão, todos os que estavam de sobreaviso se juntaram aos colegas na esplanada. E aí, naquele ponto onde a gente estava, tinha uma viatura. A gente sempre coloca a viatura ali para dar um suporte maior para a gente. Só que nossos policiais, realmente, esses invasores chegaram tão rápido que eles não conseguiram sair. E aí, quando os manifestantes, os invasores, chegaram até a viatura, nossos policiais foram retirados à força, né, de dentro da viatura, e realmente os nossos policiais foram espancados ali. Em pouco tempo, começa a destruição no Senado e na Câmara. Mas ainda tem gente lá fora. Uma parte dos invasores segue descendo essa via rumo ao Palácio do Planalto, que está ali adiante. Às 2h50, eles entram no prédio. Enquanto isso, as redes sociais já estão inundadas de imagens dos ataques, inclusive de policiais militares supostamente tirando selfies e socializando com os invasores. Logo após os ataques, a Corregedoria da Polícia Militar instaurou pelo menos 6 inquéritos para apurar a conduta de agentes e a omissão de comandantes. No início de fevereiro, 4 PMs foram presos. Pouco depois das 3h, o ministro da Justiça, que estava em Brasília naquele domingo, chega a seu gabinete. E o mundo parou meio estarrecido para ver o que estava acontecendo aqui no Brasil. Eu queria saber como o senhor se sentiu assistindo tudo isso, né? As imagens que o senhor mesmo disse, sem precedentes na nossa história, né? Como que o senhor se sentiu quando chegou aqui e viu? Em primeiro lugar, perplexidade, porque era uma situação que não era crível, porque, como disse, era uma situação de fácil controle. Tradicionalmente, a Esplanada, já em outros momentos, já recebeu 100, 200 mil pessoas. Na posse, recebeu 300 mil pessoas. Então, a Polícia Militar do Distrito Federal é acostumada a lidar com grandes protestos na Esplanada. Então, em primeiro lugar, perplexidade. Em segundo lugar, indignação, mas, ao mesmo tempo, movimento. Porque, naquele instante, só tinha eu. Não tinha dois, não havia 2 pessoas. Só havia uma, eu, aqui, nessa sala, tendo que tomar decisões que a princípio não me cabiam legalmente, mas que o dever do cargo impunha que eu procurasse de alguma forma suprir as lacunas derivadas dessas falhas, omissões, erros, crimes, enfim. E obviamente eu identifiquei um efetivo policial muito pequeno, diferente do que constava do planejamento, e aí procurei tomar as providências possíveis naquele momento, de contato com os poderes, inclusive o presidente da República, e contato com o governo do Distrito Federal. Enquanto isso, os invasores partiam para o terceiro alvo. Na Praça dos Três Poderes ficam o Congresso, Planalto e o STF. Esse foi o último prédio tomado por volta das 3h30.
Xandão, olha! Olha aqui, gente, a cadeira do Xandão, olha! A cadeira do Xandão agora é do irmão Fábio e já era, nós tomou a cadeira do Xandão aí. O senhor lembra quando o senhor conseguiu falar com o governador Ibanez ou vocês não chegaram a se falar no domingo? Não, nós não nos falamos no domingo. A presença do governo do Distrito Federal aqui veio com a chegada do chefe da Casa Civil e da vice-governadora. O ministro se refere a Gustavo Rocha e Celina Leão, que chegaram perto de 4 da tarde. Ele diz ter tentado ligar e mandar mensagens para Ibanez Rocha naquele dia, mas não conseguiu contato direto com o governador. Eu, obviamente, os interpelei. Bom, cadê a polícia, que estava no planejamento, a polícia ausente praticamente. E eles ficaram aqui durante um bom tempo. As pessoas estavam chegando, e de diversas partes do país. A convocação tinha circulado dias antes pelas redes sociais. A gente vai fazer uma concentração lá no QG para a gente conseguir reunir todas as pessoas para o plano B, ok? A partir do dia 3 de janeiro, a gente percebe que muitos vídeos começam a aparecer de pessoas reunidas no QG de Brasília e fazendo uma convocatória para que outros manifestantes do Brasil inteiro pudessem ir a Brasília e que lá aconteceria um grande ato. E aí, no dia 5, isso se torna muito forte, muitos vídeos sendo compartilhados, de ônibus chegando, de caravanas chegando. Àquela altura, as autoridades já sabiam que havia possibilidade de manifestações em Brasília. Às 10 da manhã do dia 6 de janeiro, representantes de pelo menos 10 órgãos haviam se reunido para planejar o esquema de segurança do domingo. O receio de uma invasão em Brasília não era exatamente novo. 2 anos antes, em 6 de janeiro de 2021, apoiadores de Donald Trump tinham invadido o Capitólio, coração do Congresso dos Estados Unidos. Também lá eram seguidores de um presidente derrotado, inconformados com o resultado nas urnas, e inflamados por notícias falsas e meses de acusações de fraudes, sem provas. Something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Diante das muitas coincidências, muitos viam no caso do Capitólio um prenúncio do que podia acontecer no Brasil. O ministro da Justiça, Flávio Dino, estava trabalhando em Brasília naquele domingo e assistiu aos ataques das janelas de seu gabinete, que fica de frente para a Praça dos Três Poderes. Foi lá que nós conversamos, no fim daquele janeiro. Obviamente, todo mundo sabia que haveria manifestações. Todo mundo sabia, porque havia ampla divulgação na internet e houve uma preparação similar àquela que foi feita para a posse, levando em conta as competências constitucionais de cada um dos órgãos de segurança pública. Cerca de 8.000 agentes haviam trabalhado no esquema de segurança da posse de Lula poucos dias antes. Esse número cai para menos de 400 no 8 de janeiro, efetivo considerado pequeno para o volume de gente que havia chegado a Brasília nos dias anteriores. Como essa é uma cidade com status especial, Distrito Federal, o planejamento de segurança para manifestações é particular. Envolve tanto órgãos ligados ao Ministério da Justiça quanto a Secretaria de Segurança Pública do DF, com competência estadual, portanto. Naquele momento, o governador era Ibanez Rocha e seu secretário de Segurança, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Ele assumiu o novo cargo em 2 de janeiro e logo depois viajou de férias aos Estados Unidos. Antes de deixar o Brasil, o ex-ministro de Bolsonaro exonerou 2 funcionários que ocupavam cargos centrais na estrutura de planejamento e coordenação da pasta: o secretário executivo de Segurança Pública e o subsecretário de Inteligência. Eles foram substituídos, respectivamente, por Fernando de Souza Oliveira e Marília Ferreira Alencar. Em depoimento no início de fevereiro, Torres afirmou que essas foram as únicas pessoas que ele trouxe de sua antiga equipe do Ministério da Justiça para ocupar funções de relevância na secretaria. A ata da reunião de 6 de janeiro mostra que os comandantes da segurança tinham percepções diferentes sobre o risco de manifestações.
Enquanto um diz que não havia consenso sobre o alcance das convocações, que havia inconsistência sobre o deslocamento de caravanas para Brasília, outros se mostravam mais preocupados, inclusive com o risco de ações violentas isoladas. Como de praxe, do encontro sai um protocolo de ações integradas. O protocolo ele não é só um papel onde você coloca as decisões que foram consensuadas, assina e pronto, e diz assim: eu determinei que as providências fossem adotadas. Né? Não é só criar um foguete, né? Você precisa monitorar isso, porque se você não monitora, esse foguete não sai do chão. Tânia Pink é pesquisadora associada do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Trabalhou por 25 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. É major da reserva. É muito provável que grande parte do que estava previsto no protocolo não tenha sido colocado em prática. Isso é um problema no fluxo de comunicação. Porque quando você precisa fazer com que a informação ela chegue no lugar certo, na hora certa. E para isso, você precisa monitorar. Ela explica que o planejamento das operações para manifestações geralmente acontece no médio escalão dos órgãos de segurança. E aqui há 2 pontos-chave. A predição do risco, ou seja, entender o grau de ameaça que o evento representa, e o diálogo com o alto escalão, para que se possa estabelecer uma comunicação entre diferentes agências envolvidas e coordenar as operações. É importante levar em consideração que tudo isso está acontecendo dentro de um contexto de transição de governo. Então, o que pode ter acontecido que acabou interrompendo ou descontinuando esse fluxo de comunicação? Levei essa pergunta ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Houve relatos do então secretário de Segurança em exercício no Distrito Federal ao governador, e o governador me passava no sentido de que tudo estava planejado, organizado, que não havia risco, etc. E claro que a cadeia de comando era essa. Muita gente pensa que aqui, por ser o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu posso mandar na PM. Não, quem manda na PM é o governador do Distrito Federal, assim como os governadores dos estados. Muita gente pensa que a Polícia Federal pode ser posta para fazer policiamento ostensivo. Não pode, legalmente não pode. Algumas pessoas acham que a Polícia Rodoviária Federal pode simplesmente apreender ônibus porque quer apreender. Não, só é possível apreender se houver alguma ilegalidade pré-existente, uma ilegalidade configurada. Então, é claro que o que nos cabia, diante daquela circunstância pública, notória, que todos sabiam que haveria manifestações aqui, era exatamente dialogar com as autoridades do Distrito Federal. E isso foi feito intensamente. Parte desse diálogo foi registrado pelo ministro em suas redes sociais, inclusive um ofício alertando o governador Ibanez Rocha sobre intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições 2022, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília. O governador também se manifesta publicamente no sábado e, em tom mais ameno, dá entrevista dizendo de forma vaga que a manifestação no domingo estaria liberada desde que fosse pacífica. Ele ficou 64 dias afastado do cargo e é investigado no inquérito que apura as responsabilidades pelo que aconteceu naquele domingo.